o tema dessa conferência, Be Inspired, porque eu amo inspiração, eu amo criatividade e eu pude crescer num contexto, numa escola de música em que toda a arte assim, me vislumbrava muito, eu sempre achei muito legal. Então, quando eu estava vendo o tema da conferência, bateu muito com algo que o Senhor já estava ministrando no meu tempo devocional. E hoje eu gostaria de compartilhar a respeito de sonhos, projetos que o Senhor tem para cada uma de nós, amém? Nem toda ambição é boa, porque depende da fonte, né, que está nos alimentando e também a forma como nós lidamos com isso, né, como nós atingimos o propósito no final. Então, se eu te perguntar, inspiração é algo bom ou ruim? Você concorda comigo que depende? Depende da fonte. E existe um sonhador em particular na palavra que tem me abençoado demais. E nós vamos correr pela história dele. E eu não vou conseguir ler absolutamente tudo porque é bem extensa a história desse rapaz. Mas eu sei que dessa história o Senhor vai revelar segredos do coração dele ao nosso. E tudo começa em Canaã, numa pastagem verde, fértil. Talvez você já saiba de quem eu estou falando só por dizer que é Canaã. Mas a Bíblia fala lá em Gênesis que havia um jovem de 17 anos, que era o irmão caçula. E eu amo o quanto a Bíblia é honesta. Gente, é sério, às vezes eu estou lendo a palavra de Deus e eu estou assistindo um dorama na minha cabeça. Porque tem reviravolta que roteirista de Hollywood nenhum poderia prever. Tem honestidade na palavra de Deus de um jeito que você às vezes até se sente constrangido. Porque está ali você e os pecados de alguém. Você e a palavra revelando os próprios pecados do seu coração, do meu coração. E nessa história existe um detalhe bem honesto, que é: esse filho era o filho preferido do pai. Né? Às vezes as pessoas, eu vejo muitos jovens brincando, assim como eu e meu irmão, a gente comentava de piada. Ah, eu sou o filho preferido. Mas, supostamente, isso deve ser uma piada. Porque nesse caso, na história de José, não era uma piada. Mas, então ele estava em Canaã, e ainda imaturo pela sua idade, ele entendeu que existe um Deus que nos dá sonhos, um Deus que nos dá visões. E algo que é muito interessante para mim é que Canaã, biblicamente falando, representa um lugar de um solo fértil, um lugar promissor, né? É um lugar onde promessas geracionais foram conquistadas. Então Canaã, biblicamente, significa um lugar de abundância na terra. E existe um lugar de abundância na terra em que eu e você também podemos ter revelação de uma visão que corria já pela eternidade no peito onipotente de Deus, que fez cada uma de nós com um propósito sob medida. José era tão jovem, mas ele entendeu que à medida em que ele se colocava disponível, Deus que criou os céus, a terra, as constelações, falava com ele. Deus o dava discernimento. E eu não sei se você escutou isso à medida que você crescia, mas Deus te fez com talentos, habilidades específicos, tão preciosos, tão deslumbrantes. E Ele fez para você um propósito sob medida. Quando nós olhamos umas para as outras, nós vamos ver que somos diferentes. Porque o propósito de Deus nunca foi que a gente competisse umas com as outras, mas que a gente complementasse umas às outras. Porque Ele é o cabeça e nós somos os membros do seu corpo. E o fígado não pode olhar para o rim e falar: eu não preciso de você. Não, nós somos diferentes, mas cada uma de nós pode andar afiada no propósito que Deus criou. Cada uma de nós pode almejar esse lugar. E é interessante para mim que Canaã tem uma posição elevada em relação a outros lugares que a gente vai ver nessa história bíblica. Isso me lembra do Deus que fala: eu sei que os meus pensamentos são mais altos do que os seus.
Assim como os céus são mais altos do que a terra, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. E por mais que nem todo sonho sirva na vida cristã, também não há espaço para completa ausência deles. Ou seja, nem todo sonho vai vir de um lugar genuíno, em que a gente está recebendo revelação de Deus. Às vezes a gente vai ter que filtrar, porque o nosso coração é enganoso, não é verdade? Por exemplo, quando eu era criança, se você me perguntasse qual era o meu sonho, você ia se deparar com uma criança com síndrome de popstar. Eu brinco, eu mesma me auto-intitulei assim. Porque eu gostava de palco, eu gostava de brilho, eu gostava de glitter, de música. E os motivos que regiam o meu coração naquela época não eram os motivos pelo qual eu canto hoje, por exemplo, na igreja. Porque nem todo sonho serve na vida cristã. Há um chamado para renúncia, há um chamado para carregarmos a nossa cruz, como Jesus fez. Mas Deus é um Deus idealizador, criativo. E Ele nos convida a seguir os seus passos. Então, o Espírito Santo, que é um espírito de amor, poder e equilíbrio, a Bíblia fala, quer nos trazer para esse lugar de equilíbrio, amém? Nem com qualquer sonho, nem com qualquer tipo de ambição enchendo o nosso coração, mas também não com visão nenhuma. Porque Provérbios também fala que, por falta de visão profética, o povo se corrompe. Você já conheceu alguém que parece que já não tem um pingo de ambição, mas um pingo de inspiração? De alguma forma os sonhos foram jogados de lado, os sonhos foram abafados e já não existe aquele brilho no olhar. Deus não tem isso para mim e para você. Ele vai nos direcionar nos sonhos que Ele tem para nós, que são mais altos do que os nossos. Eu sei que Deus está chamando algumas mulheres aqui para voltar a sonhar, para tirar a poeira dos sonhos que Deus deu na juventude, aquilo que fazia o seu coração queimar quando você ainda era uma criança. Nem tudo isso é descartável, muitas vezes já é Deus se revelando, porque a Bíblia fala que Ele opera o querer e o realizar. Às vezes você entra na igreja e vai ter uma cadeira assim que parece estar um pouquinho mais torta e parece que ninguém mais viu. Porque Deus te deu o olhar para aquilo. Então seja útil naquilo. Sirva com aquilo que Ele te deu. Porque mais uma vez, nós não fomos feitas para competir umas com as outras, mas para complementar umas às outras. Então, se você puder, olha para a mulher linda, magra, poderosa, que está ao seu lado e fala assim: Deus te chama mais alto. Porque neste lugar da presença de Deus, um lugar de abundância, existe um Deus que revela destinos proféticos. Não existe uma de nós que foge do olhar de Deus. Não existe uma de nós que foi um acidente. Não existe uma de nós sem propósito sob medida. Melhor que o grande alfaiate dessa terra é o nosso Senhor, porque Ele conhece cada um dos seus pensamentos antes que eles se tornem uma palavra na sua boca. Deus te ama de uma forma extravagante e Ele tem um propósito para você. Não apenas um propósito no plural, mas um propósito específico. Enquanto você caminha com Ele nesse lugar de abundância na terra, que é a presença do Senhor. Então, nós temos aqui em Gênesis, a partir do capítulo 37, você pode estudar essa história. E esse sonhador, ele ainda é imaturo. A Bíblia fala que ele tinha 17 anos ainda. Então ele começa, sem uma proibição, nem um encorajamento de Deus, ele começa a compartilhar com a família. E isso vai criando mais tensão ainda nos sentimentos que já tinham ali. A novela vai se desenvolvendo. E o triste é que o coração dos irmãos de José se enche com tanto ódio, porque ele era o filho do tratamento especial, ele tinha a roupa mais legal, ele falava de sonhos de grandeza. E a Bíblia fala que o coração desses irmãos vai se enchendo de tanto ódio, a ponto deles planejarem o assassinato do irmão.
eles planejavam o assassinato do sonhador. E é interessante porque um dia qualquer, o pai de José fala: vai lá ver o que os seus irmãos estão fazendo nos rebanhos. E enquanto ele caminhava em direção a eles, os irmãos estavam conversando como é que a gente vai se livrar dele. E temos diferentes posturas entre os irmãos. A gente tem um irmão mais velho que ele tem a influência comprometida. A Bíblia fala que ele era um pouco impulsivo. E o primogênito, ele livra José da morte. Mas ele não é influente o bastante para impedir que ele fosse vendido. E, embora Deus não faça acepção de pessoas e ele seja o pai perfeito, olhando para os irmãos de José, eu acredito que a gente pode ver um paralelo dos irmãos da igreja, porque nós somos uma grande família. E muitas vezes no coração de um sonhador pode existir a pergunta: onde estavam os irmãos maduros quando eu mais precisei? Onde estava a pessoa que deveria me proteger, mas permitiu que eu fosse jogado no fundo de um poço seco? Existe ainda um outro irmão, Judá, se eu não me engano, que ele também não queria o derramamento do sangue de José, mas ele não tinha problema com que José fosse vendido. E muitas vezes no nosso coração ambicioso, enquanto a gente ainda permite que Deus filtre, pode ser que a gente tenha uma postura como a desse irmão. Porque nós não queremos o pior do outro. Mas se a queda de alguém significar a nossa promoção, tá tudo bem? E esse irmão não queria a morte então de José, mas ele estava tudo bem com que ele fosse vendido. Que em nome de Jesus nós não sejamos como os irmãos imaturos. Existe transformação para eles também nessa história. Mas que nós sejamos sonhadores que entendem que Deus fala com todos. Todos que se colocam disponíveis. E se a gente se ocupar em ouvir a voz de Deus, naquilo que Ele tem para a nossa própria vida, a gente não vai estar tão preocupado, achando que Ele tem algo melhor para outro irmão. Porque Deus se importa com você. Ele vê você e diferente do homem, Deus não faz acepção de filhos. E então, para a gente continuar nessa história, muitas vezes, figurativamente falando, Deus então nos leva mais alto para compartilhar os segredos, os pensamentos que Ele tem. Mas também, figurativamente falando, muitas vezes Deus permite que nós caminhemos mais para baixo. Deus nos permite ir mais baixo. Por quê? Porque em meio ao deserto, assim como José, quando foi vendido, e então, consecutivamente, existe propósito no sofrimento. Porque o destino profético que o Senhor tem para você é tão grande, mas tão grande, que não pode ser sustentado por um caráter qualquer. Deus quer forjar em nós um caráter que sustente a grandeza do propósito que Ele tem, a grandeza do destino profético. Então, embora Deus sim nos chame mais alto para receber da revelação, da inspiração que Ele tem, muitas vezes Ele permite e nos chama mais baixo. E é interessante porque em Gênesis a gente vai ver que de Canaã, que simboliza a terra fértil, promissora, para o Egito, existe uma descida. E muitas vezes existe também uma descida na nossa vida. Parecia que a gente estava lá no lugar legal, no gramado, com as flores. E de repente José se vê com a roupa arrancada, literalmente jogado no fundo do poço seco. Eu acho interessante que meu pai fala que tem história que é tão desafiadora, tão sofrida, que você olha e fala assim: nossa, parece que fulano entendeu que o fundo do poço tem porão. E para mim a história de José também é isso. Porque ele está no fundo do poço, mas é só o começo. E o Egito na Bíblia, entre outras coisas, significa um lugar de provação. Um lugar onde as pessoas são testadas. E ali começa uma série de testes.
para forjar o caráter deste homem que tinha um propósito grandioso, mas que precisava de um coração que sustentasse esse propósito. Então, nessa descida, ele enfrenta algumas situações diferentes. A primeira provação que eu vejo, que José passa o teste muito bem, é que ele aprende a ser um servo de coração, mesmo em meio à obrigação. Porque ele é vendido como escravo. Escravo não tem opção, tem que trabalhar. Mas a Bíblia fala que ele faz com tanta excelência que ele vai sendo promovido em tudo na casa de Potifar. Tudo que dão na mão de José prospera. Tudo que dão para ele fazer é bem administrado. E ele então começa a passar no teste de ser um servo de coração, mesmo em meio à obrigação. E quantas vezes eu e você recebemos obrigações que não pedimos? Quem que inventou esse negócio de escola? Eu conheci já meninas no grupo pequeno da igreja que falavam assim para mim: eu não escolhi meus pais. Eu não escolhi quem ia ser autoridade sobre a minha vida. Quem que colocou essa obrigação na minha frente? Mas existe um chamado para nós, servas no reino de Deus, de sermos uma serva de coração, com alegria mesmo na obrigação. Tudo bem que alguém me mandou fazer isso, mas eu vou fazer com excelência. Eu vou fazer de um coração como se fosse voluntário. A pastora Rebecca Hubrick, se eu não me engano, a tia da Priscila, minha cunhada, ela costuma falar que um servo no reino de Deus, ele é revelado quando ele realmente é tratado como um servo qualquer. Porque às vezes a gente faz orações para Deus que a gente não tem discernimento do real significado. Por exemplo, para quem mais a gente chega e fala, me usa. Gente, qualquer pessoa no mundo secular usa essa frase como reclamação, não como pedido. Você vai ver alguém nas empresas seculares falando, porque fulano me usou, como reclamação. Mas a gente vem para a igreja, muitas vezes sem entendimento, a gente fala, Deus, me usa. E aí quando precisam de nós, só falta a gente replicar, você está vendo, Senhor? Mas não era essa oração, que eu seja uma ferramenta. Mas muitas vezes a gente permite que coisas que não vêm do coração de Deus encham o nosso coração. Outro teste, que eu vejo que José foi muito bem sucedido, é que ele aprendeu a ser fiel quando ninguém mais estava olhando. Depois que ele foi sendo promovido em cada nível, na casa de Potifar, ainda como um escravo, agora a esposa do chefe dele começa a flertar com ele. Flerta uma vez, flerta outra vez, até que chega um dia em que não restou mais ninguém no ambiente em que ele era escravo, a não ser ele e ela. E então, ela fala, se deite comigo. E a resposta de José não é, já que servir a Deus não está compensando até aqui, eu recebi sonhos e olha onde isso me levou. Eu vou fazer. Não. José é fiel quando ninguém está olhando, porque essa é a verdadeira fidelidade. O resto é aparência. E ele fala, como eu pecaria contra o meu Deus? Quantas vezes a gente está servindo e parece que está tudo bem, mas lá no nosso coração ou lá na nossa mente, onde ninguém está vendo, a gente está, porque fulana pode fazer tal coisa. Quando eu venho, e Deus está vendo aquilo que ninguém mais está vendo. Às vezes a gente está bonita na pose, bonita no salto, e está cantando no louvor, mas se no coração a gente não está sendo fiel, será que existe alguma fidelidade ali realmente? Porque Deus vê o que ninguém mais vê. E quando José nega a oferta, da mulher de Potifar, você pensa, poxa, agora a honra desse homem vai frutificar. Agora vai ter a reviravolta dessa história.
Mas o que acontece é que ele então é enviado para a prisão. Lembra que o fundo do poço tem porão? Do fundo do poço para a escravidão, da escravidão, opa, tá melhorando, tá... prisão. Mas Deus estava analisando tudo o que estava acontecendo. E na prisão, a Bíblia fala que Deus colocou favor para José, porque o chefe da prisão, então, gosta dele de graça. A Bíblia não fala nessas palavras, né, gente? Mas você pode conferir a história. E realmente o chefe da prisão então olha com favor e mais uma vez José é promovido em tudo que colocam diante dele, porque ele é um homem de fé teimosa. Ele é um homem de fé teimosa, uma fé verdadeira, que serve de coração mesmo na obrigação, que é fiel quando ninguém mais está olhando. E ele continua prosperando em tudo que ele faz. E aí chega um momento muito pontual realmente, pivotal na história dele, que está narrado lá em Gênesis 40, no capítulo 9. Se você puder, abra comigo a palavra lá em Gênesis capítulo 40, versículo 9. Basicamente, o que a Bíblia fala antes da gente ler, é que então ele chega mais um dia para servir, agora promovido dentro da prisão, num lugar alto, já na prisão, e ele vê duas pessoas de alto nível que foram parar na prisão, que era o copeiro e o padeiro do rei do Egito. Ou seja, gente high profile, gente importante. E porque ele estava sendo promovido, a Bíblia fala que o chefe dos copeiros foi o primeiro a relatar o seu sonho a José. Em meu sonho, vi na minha frente uma videira, disse ele. Havia 3 ramos que começaram a brotar e florescer, e em pouco tempo produziram cachos de uvas. Eu tinha na mão o copo de Faraó. Tomei um dos cachos de uva, espremi o suco na taça e coloquei na mão de Faraó. José disse: este é o significado do sonho. Os 3 ramos representam 3 dias. Dentro de 3 dias o Faraó o elevará de volta ao seu cargo de chefe dos copeiros. Quando a situação estiver bem para você, peço que se lembre de mim. Fale de mim ao Faraó, para que ele me tire deste lugar, pois fui trazido à força da minha terra natal, a terra dos hebreus, e agora estou nessa prisão, onde fui lançado sem motivo justo. Ao ouvir a interpretação favorável de José para o primeiro sonho, o chefe dos padeiros lhe disse: também tive um sonho. Nele havia 3 cestos de pães brancos empilhados sobre a minha cabeça. No cesto de cima havia pães e doces de todo tipo para Faraó, mas as aves vieram e comeram do cesto que estava sobre a minha cabeça. E José lhe disse: este é o significado do sonho. Os 3 cestos também representam 3 dias. Dentro de 3 dias, o Faraó pendurará sua cabeça em um poste, e as aves comerão sua carne. Eu amo a palavra de Deus. Essa é a obra literária mais impressionante do mundo. O nível de conexão que existe na Bíblia, o nível de significado. Eu fico aqui com o cronômetro valendo, porque tem tanta riqueza que a gente pode tirar desse texto, que se eu me empolgar, a gente fica aqui 3, 4 horas. Mas existe um simbolismo lindo na revelação dos sonhos que José comenta. Eu escutei isso muito do meu pai falando, de quem ele escutou primeiro, mas eu vou compartilhar com vocês. A primeira coisa que me chama muita atenção nessa parte da história é que depois de tudo isso que José passou de provação, ele ainda acredita que há um Deus que revela destinos proféticos. Gente, isso é tão forte, porque ele teve sonhos. Ele recebeu sonhos de Deus. Ele podia olhar para a situação dele e falar: eu também tive um sonho. Copeiro, padeiro, boa sorte. Eu também tive sonhos. Olha onde isso me levou. Ele poderia deixar a amargura brotar dentro do coração e dominar o coração dele.
Mas José tinha fé teimosa. Ele sabia, há um Deus que revela sonhos e propósitos para aqueles que o amam. Independente do que eu veja, independente do que eu sinta, há um Deus que fala através de sonhos. E mesmo que ele foi do fundo do poço para a escravidão, da escravidão para a prisão, ele fala, me conta o seu sonho. Porque Deus pode falar através de sonhos. Deus pode falar através de sonhos. E o simbolismo nesses sonhos nos mostram qual é o tipo de sonho mesmo, projeto que serve nas nossas vidas. Porque o primeiro sonho, o do copeiro, ele via na frente dele uma videira. Quem na Bíblia é comparado com uma videira? Jesus. Lá em João, no capítulo 15, a Bíblia fala, eu sou a videira, vocês são os ramos. Então, a gente entende que existe um paralelo na Bíblia, em que Cristo é a videira. Ou seja, o sonho que nos promove no reino é o sonho em que somos capazes de extrair algo da videira, com o propósito de servir os outros. Com o propósito de servir os outros. Porque este é o coração do nosso Deus. Ele faz coisas lindas. A Bíblia fala que toda boa dádiva vem de Deus. Todo talento, tudo que há de incrível na sua vida vem de Deus. Mas vem de Deus com um propósito que honra a Deus. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. São todas as coisas. E o sonho que nós devemos cultivar e receber de Deus é aquele que nós esprememos da videira. Para que a gente possa servir as pessoas. Que a gente possa tomar da revelação com o coração que sustenta. E existe um outro sonho então que leva à destruição. O sonho do padeiro. A Bíblia fala que ele andava com isso na cabeça. Com a sua arte na cabeça. Mas isso pode ser só cultural, porque tem outros textos que as pessoas levam coisas na cabeça, mas a interpretação que eu tiro disso é que poderia existir algum tipo de orgulho nisso. Ele está levando a arte dele na cabeça. Mas isso é interpretação minha, vamos voltar para a palavra. E a Bíblia fala então que aves pegam aquilo que está dentro do cesto, a arte dele, e comem disso. No final das contas, a gente não vai ver o padeiro servindo ninguém com o dom que ele tinha. E lá em Marcos, no capítulo 4, quando Jesus está falando sobre a parábola do semeador, a gente vê que os pássaros podem representar a obra maligna, roubando aquilo que era semente de Deus. O sonho que destrói, que nos leva à destruição no reino, é o sonho que está ali dentro, mas que nós permitimos a ação maligna vir, tomar daquilo que Deus tinha dado e nos impedir de servir o próximo. Que esse não seja o meu e o seu cenário, que nós possamos ser pessoas que extraem da videira para servir. E José, ele aprendeu e ele teve força porque ele estava conectado com um Deus fora do tempo. Existe um homem, antes da fundação do mundo, que já sabia o que era ser fiel nas alturas e nas profundezas. Porque a Bíblia fala que Deus abandonou o trono no céu e tomou forma humana. Ele tomou uma carne e ele se fez um bebê vulnerável. E ele foi fiel em todas as provações, fiel até a morte e morte de cruz. Essa é a fonte que José encontrou. Essa é a fonte disponível para cada uma de nós nessa tarde. Porque há um Deus que sabe o que significa ser fiel nos altos, nos baixos e que permanece com um coração que sustenta a grandeza do propósito. E é tão lindo porque no final dessa história existe tanta redenção.
Que nem eu já comentei aqui com vocês, o nosso tempo é limitado. Então, leia essa história, eu quero te desafiar em casa, que Deus vai falar ainda mais ao seu coração. Mas o final dessa história, José, por ser fiel com as habilidades que Deus tinha colocado na vida dele, ele é promovido. E o copeiro depois lembra dele. E na hora certa, ele é levado diante do rei do Egito para continuar fazendo aquilo que Deus já fazia na vida dele, revelando, discernindo sonhos. E porque ele permaneceu fiel, sem permitir que o coração dele ficasse amargurado, ele então é capaz de continuar exercendo o chamado que eleva ele à segunda mais alta posição em todo Egito. Não foi rápido, mas o sonho que Deus tinha dado para ele lá em Canaã, lá na juventude, era exatamente a realidade dele. A Bíblia fala que ele teve tanta sabedoria, para discernir os tempos, quando teria abundância, quando teria escassez, que o Egito começou a prosperar. Que nem tudo que colocava na mão dele dava certo, o Egito começou a prosperar muito, porque eles guardaram quando tinha comida abundante e tinham então comida para vender quando faltava em toda a região. E as pessoas iam e compravam comida. A Bíblia fala que quando não tinha mais dinheiro, dava o gado. Quando não tinha mais os animais, davam terras. E o Egito foi espalhando, crescendo. Uau! Um homem de fé teimosa. Um homem que entendeu o que é permanecer. Até que chega um dia e uma das pessoas, que está ali na fila para comprar alimento dessa terra sábia, que soube discernir algo que ninguém mais discernia, ele reconhece. José vê um de seus irmãos que conspiraram contra a sua morte, que o venderam, que o humilharam, que rasgaram as suas vestes. Só que agora ele já não é o mesmo José imaturo, porque ele permitiu que a constância na presença de Deus trabalhasse o seu coração. E embora não tenha sido fácil, tem muito detalhe nessa história. Ele senta todos os irmãos em ordem de idade. Tem toda ali a novela do dorama acontecendo, até a grande revelação que José já sabia que eram os irmãos. E ele é capaz de falar algo tão lindo que me revela o coração de Deus. Ele olha para toda a dor que ele passou, toda a traição que passou, todas as horas difíceis. E ele é capaz de olhar para os irmãos com perdão em seu coração e falar: foi Deus que me trouxe ao Egito para que eu pudesse servir vocês. Uau! Onde encontrar essa força? Esse tipo de realeza no coração de alguém não vem com uma posição. Esse tipo de realeza no coração de alguém só vem por conhecer o rei que também teve as suas vestes rasgadas. O rei que também sabe, assim como ele, antes de ser jogado no poço, depois de recusar a oferta de dormir com a mulher de Potifar, ele teve as suas roupas rasgadas. Ele sabe o que é ser humilhado, mas Deus também sabe, muito mais. E Deus não nos pede nada que Ele não tenha primeiro exemplificado. Ele não nos pede para suportar o sofrimento apenas do alto do trono. Mas Ele veio, e Ele é Deus onipotente, sim. Soberano, sim. Maravilhoso Criador, sim. Mas outro nome que Jesus ganhou na Escritura é homem de muitas dores, que sabe o que é padecer. Na frente de José não estava um desafio que Deus mesmo, antes da fundação do mundo, não estivesse disposto a aceitar. E Deus não vai te pedir para ir a lugares em que Ele não vai junto com você. Deus não vai te pedir para fazer algo que Ele mesmo não fez. Ele perdoou seus ofensores. Jesus nos amou quando tudo que nós tínhamos para oferecer eram os nossos pecados. Ele se humilhou. Ele foi fiel nos altos, Ele foi fiel nos baixos. E Jesus viu o trono como uma ponte de serviço. Ele conseguiu olhar para lugares em que as pessoas viriam apenas satisfação e realização pessoal, como uma forma de nos conectar ao Pai.
de novo, tá fazendo sentido, gente? O propósito sob medida que Deus tem para você é tão grande, mas tão grande, que precisa de um caráter tão grande quanto, para que você possa sustentar isso. Eu sei que a primeira parte é muito mais legal de ouvir do que a segunda. A primeira parte é muito mais legal de viver, porque a gente pode sonhar com Deus e isso é maravilhoso. Mas a gente também pode ter o caráter de Deus em nós. E isso é tão maravilhoso quanto. Porque na nossa força, no nosso esforço, nunca. Mas porque Cristo escolheu habitar em nós a esperança de glória. Porque Ele compartilha do caráter dEle conosco. A esperança que a sua realidade vai ser completamente transformada. Os sonhos e as palavras proféticas que foram declaradas ao seu respeito não estão demorando. Estão sendo preparadas para alcançar o potencial e a plenitude máxima. A plenitude máxima. Então seja uma serva de coração mesmo na obrigação. Seja uma serva que é fiel quando ninguém mais está olhando. Seja uma serva quando você é tratada como uma serva mesmo. Porque esse é o material que define a realeza. Esse é o material que tem que estar no coração de cada uma de nós, filhas do rei. O rei. A identidade dele sendo refletida para o mundo. E eu acho tão lindo, porque lá em Êxodo, no capítulo 21, que é a última coisa que eu quero falar com vocês antes da gente orar, a gente vê a instrução para o escravo hebreu. E tem uma série de direcionamentos, mas basicamente o que essa passagem está nos ensinando é que depois de alguns anos de escravidão, o escravo hebreu deveria ser livre com honra. Mas tinha uma exceção. Ele poderia não ser livre caso, por afeto e por amor ao seu dono, ele escolhesse furar sua orelha como símbolo de que ele preferia ficar. Gente, ser um servo ou uma serva no reino de Deus, de coração, mesmo na obrigação, é desafiador, não é? Sou só eu que acho? Me ajuda aí! É desafiador, mas existe um nível além que Jesus também nos mostra, que é escolhermos um lugar de serviço, mesmo quando poderíamos escolher por liberdade. Deus não nos trata como escravas, muito longe disso. Ele nos trata como filhas amadas, como nenhum pai bom na terra já pode demonstrar. Mas se por afeição ao nosso dono, nós escolhermos ter uma postura ainda de servos, despreocupados com a própria reputação, despreocupados com apenas os interesses pessoais, nós escolhermos um lugar de ainda mais serviço, o nome de Deus será glorificado. Deus, Ele serviu na liberdade. Ele trocou a liberdade dele por serviço. Porque o sonho dele era tão grandioso quanto o seu próprio coração. E eu não sei você, mas vendo tudo isso, eu olho para a presença de Deus, eu olho para o Senhor e eu falo: me toca, me usa, Senhor, sim, me usa, mas toca o meu coração, porque eu não quero desperdiçar os sonhos, os talentos que o Senhor colocou dentro de mim. Eu não quero permitir a ação maligna que venha e roube a semente que o Senhor colocou, que roube a beleza da visão e o destino profético que o Senhor me deu no lugar de abundância. Mas eu quero ter um coração tão parecido com o teu, que as pessoas possam sentir que eu estou espremendo algo da videira, que eu estou entregando algo que a minha capacidade não combina. E Paulo, o apóstolo que escreveu muitas cartas, muitos livros do Novo Testamento, ele se chamava de um escravo de Cristo. Embora não tratado como um escravo, embora amado extravagantemente
infinitamente, de um jeito que esse mundo não compreende. Ele podia olhar para um Deus que na liberdade escolheu servir. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos comigo nessa tarde e perguntasse realmente ao Espírito Santo. Se a gente puder pôr alguma música, só para que as irmãs tenham mais liberdade também de orar, sem ficar tão audível para quem estiver do lado. Mas eu gostaria que você perguntasse ao Deus que é dono da revelação, dono, dos detalhes ali do seu destino sob medida. Que você perguntasse a Ele primeiramente quais são os sonhos que foram jogados de lado, abafados. Sonhos que talvez morreram por palavras lançadas de forma maligna, maldosa, por pessoas da sua família que criticaram, por pessoas da sua família que tentaram roubar, por aqueles em quem você esperava mais amor, mais cuidado, que quem sabe te traíram. Que você pergunte ao Espírito Santo quais são os sonhos que Ele tem para você. Senhor, nos leva a esse lugar alto dos teus pensamentos. Senhor, nos leva a esse lugar em que nós conhecemos os seus segredos como boas amigas de Jesus. Que nós temos detalhes dianteira, que nós temos os nossos destinos proféticos revelados antes dos anos em que viveríamos eles. Nos leva, Senhor, a esse lugar alto na abundância da sua presença. Deus, eu oro pela minha irmã que esqueceu o sonho que o Senhor deu na infância. Relembra o coração dela, por favor, Pai. Relembra o coração dela com o amor, com a certeza de que é filha amada. Senhor, nós também pedimos, transforma o nosso coração para ser como o Teu. Senhor, que a gente não viva uma vida distraída, sem perceber que os desafios, às vezes as reclamações que temos, eram justamente os convites que destravariam o nosso propósito. Senhor, troca a reclamação e a murmuração nas nossas bocas por uma palavra de fé, por uma fé teimosa. Ah, Senhor, nos dá um coração que serve, mesmo na obrigação, que não depende de aparência, que não depende de olhares, mas que carrega realeza do reino de Deus dentro de si. Senhor, nos transforma. Nós não podemos ter essa atitude sem o Senhor. A Tua palavra fala que sem Jesus nós nada podemos fazer. Ah, Jesus, nós tomamos a Sua mão nessa tarde. Nos leva nas descidas da vida a um lugar de humildade. E Jesus, eu também te peço para que nós possamos permanecer, independente da fase da vida, que a gente possa ter alegria, independente se consideramos estar nos altos, nos baixos, que a gente também possa apresentar fidelidade em tudo como Jesus, como José. Que a gente possa ver promoções como pontes de serviço e não como fontes de realização pessoal. Que a gente possa, Deus, nos despir realmente dos traumas, da comparação, da competição, para que o Senhor se mova em nós. Sabe, nenhuma de nós acertou tudo, nenhuma de nós teve um comportamento irrepreensível, porque a Bíblia fala que todos foram destituídos da glória de Deus, senão Jesus, que foi obediente em todos os níveis até chegar ao nível mais difícil, a morte de cruz. Nenhuma de nós acertou.
E eu creio que há um convite do Espírito Santo nessa tarde para que a gente encontre um lugar de arrependimento. Não com peso, não com condenação, sabe, com toda a leveza e doçura do Espírito Santo. Eu quero convidar você que tem arrependimento no seu coração por algum detalhe que enquanto eu falava o Senhor foi ministrando no seu coração. Se essa é você, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Se não for o seu caso, não tem problema. Mas se você sente que Deus está te chamando a um lugar de arrependimento, eu quero te chamar para fazer esse movimento público. Há alguém? Amém. Estou feliz então. Vou considerar que estamos todos na mesma página que Jesus quer que estejamos. Amém? Obrigada, queridas. Foi uma honra servir da mesa do Senhor com vocês. Obrigada por todo o carinho, por toda a recepção, e que essa palavra possa frutificar nos nossos corações. Que nenhuma ação maligna roube a palavra que foi plantada aqui, mas que a gente possa dar todo o fruto em nome de Jesus. Amém?